acontece se o presidente Jair Bolsonaro faltar à cerimônia de posse do Lula? Quando acontece aquela cerimônia onde o presidente Jair Bolsonaro tem que colocar a faixa no Lula, a faixa presidencial. O que será que acontece? Será que Bolsonaro tem alguma penalização? Vamos ver nesse vídeo o que acontece? Então acompanhe até o final, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Decreto, eu estou lendo uma matéria, decreto prevê que chefe do executivo esteja presente na posse de um novo presidente, mas Bolsonaro tem deixado dúvidas sobre sua presença. Um dos momentos mais esperados da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em 1º de janeiro de 2023, será a passagem da faixa presidencial. A tradição pede que o presidente anterior entregue a faixa para o mandatário que assuma. Ou seja, é Jair Bolsonaro do PL que deve passar a indumentária para Lula, após uma campanha com muitos ataques entre os dois. Antes mesmo do resultado do pleito, porém, Bolsonaro tem deixado dúvidas se irá comparecer à cerimônia e participar da passagem da faixa presidencial. Durante a campanha, ele chegou a dizer que só entregaria a faixa em caso de eleições limpas. Segundo a reportagem que foi feita aqui, no dia 4 de novembro, Bolsonaro até cogita estar fora do Brasil no dia da posse de Lula. A explicação, segundo o veículo, é a revolta do presidente com o resultado das eleições. Apesar do clima de dúvidas, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que tem quase certeza da presença de Bolsonaro na posse. Mas o que acontece se Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, se recusar a ir à cerimônia que marcará o início do terceiro governo de Lula? O que será que acontece? O que diz o decreto? A posse de um novo presidente consta no decreto 70.274 do dia 9 de março de 1972, que versa sobre normas do cerimonial público. No artigo 40 do capítulo 2, o documento prevê que o presidente da República seja recebido à porta principal do Palácio do Planalto pelo presidente cujo mandato acabou. Ou seja, Lula deve ser recebido por Jair Messias Bolsonaro em seu primeiro dia de mandato. Abre aspas. Após os cumprimentos, ambos os presidentes, acompanhados pelos vice-presidentes, chefes de gabinete militar e chefes de gabinete civil, se encaminharão para o gabinete presidencial e dali para o local onde o presidente da República receberá do seu antecessor a faixa presidencial. Em seguida, o presidente da República conduzirá o ex-presidente até a porta principal do Palácio do Planalto. Segue o decreto. O documento, porém, não estabelece a obrigação da presença do presidente cujo mandato chega ao fim, no caso, Jair Messias Bolsonaro. Não é obrigado ele permanecer ou ir à cerimônia.
No artigo 2 do capítulo 1, inclusive, o decreto esclarece que, não comparecendo o presidente da República atual, que seria Jair Messias Bolsonaro, o vice-presidente da República presidirá a cerimônia a que estiver presente. Neste caso, se Bolsonaro se recusar a marcar presença na posse de Lula, o vice Hamilton Mourão poderá fazer as honras da casa e entregar a faixa presidencial a Lula. Para a reportagem, a advogada constitucionalista Vera Chemin disse que o ato é meramente simbólico e não traz prejuízos caso Jair Messias Bolsonaro não queira comparecer. Abre aspas. Não há nenhum problema. Fecha aspas, ressaltou a advogada. Caso mais recente. A possibilidade de uma ausência de Bolsonaro na posse de Lula seria algo incomum, mas não será a primeira vez que o Brasil verá essa cena. O caso mais recente aconteceu décadas atrás, no ano de 1985. O presidente João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, faltou à posse de José Sarney, seu sucessor, após a morte de Tancredo Neves, que marcou a redemocratização do país, no caso do Brasil. Em 1999, para a revista Isto É, João Figueiredo, o ex-presidente João Figueiredo, relembrou o momento e explicou sua ausência para não entregar a faixa para José Sarney. Ele diz assim, abre aspas, ele, Sarney, sempre foi muito fraco, um carreirista, de puxa-saco passou a traidor. Por isso não passei a faixa presidencial para aquela pulha. Essas são as palavras do João Figueiredo. Aí ele ainda diz assim, não cabia a ele, José Sarney, aquele pulha, assumir a presidência do Brasil. Essas são as palavras de João Figueiredo em relação ao ex-presidente José Sarney. Ele não passou a faixa para José Sarney, não colocou a faixa em José Sarney. Não foi a cerimônia. Então pode ser que Bolsonaro seja o segundo presidente da história do Brasil aí que não passe a faixa para outro presidente que está entrando para governar. O que você achou? Qual é a sua opinião? Bolsonaro deve ir à cerimônia e colocar a faixa no Lula? Ou nem deve dar as caras lá e aparecer? Seria um ato de desrespeito em relação ao presidente Lula? Ou não tem muita importância, como a advogada falou? Não vai trazer problemas para o Bolsonaro? Então deixe aí a sua opinião, seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas saberem como é que funciona se um presidente que está findando o seu mandato não for a cerimônia passar a faixa presidencial para aquele novo governante, aquele novo presidente que está iniciando um novo mandato, um novo governo. Até o próximo vídeo e vejo aí os seus comentários, que eu estou curioso para saber o comentário de vocês aí. Compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais e muito like aí, pessoal. Fui!